Olá turma, Prof. Carla falando aqui, e hoje o nosso assunto é sobre um artista italiano chamado Amedeo Modigliani, o Modi para os mais íntimos. O Modigliani nasceu em 1884 e viveu até 1920. Ele era pintor, escultor e conseguiu fazer uma coisa muito difícil para um artista, que é criar o seu próprio estilo. O estilo do Modigliani é tão único que ele não chega a se enquadrar em nenhuma corrente artística específica. Alguns dizem que ele se aproxima bastante do expressionismo, por conta da deformação da figura humana e por usar algumas cores mais puras. Uma das principais características da obra do Modigliani é a questão do alongamento do pescoço das pessoas. Qualquer pessoa que ele fosse representar, ele faria com um pescoço bem maior do que o normal. Outras características das obras de Modigliani são os ombros mais caídos, a cabeça oval frequentemente inclinada, os olhos em formas de amêndoa, sobrancelhas finas, um longo nariz fino. Um detalhe bem interessante é em relação aos olhos. Nem sempre o Modigliani desenha a questão da íris e da pupila do olho da pessoa. Ele tem um pensamento meio romântico quanto a isso. Ele dizia que só pinta os olhos de alguém quando conhece a alma dessa pessoa. O Modigliani viveu só até os 36 anos. Isso porque ele tinha uma doença, que era a tuberculose, que ele sofria bastante e teve algumas complicações também pelo uso abusivo do álcool e também de drogas. Mas mesmo tendo essa vida tão curta, ele conseguiu deixar um legado para a arte muito grande. O Modigliani tinha como sua musa inspiradora a Jane, uma moça que também era artista, mas o relacionamento deles não era aprovado pelos pais da Jane, porque o Modigliani vinha de uma família judia e a Jane era de uma família católica. Então naquela época tinha ainda essa questão religiosa bem forte entre as famílias. E a Jane e o Modigliani tinham um amor bem louco. A Jane deixou a vida confortável da casa dela para viver com o Modigliani. Eles tiveram uma filha juntos, mas devido à pobreza, porque mesmo o Modigliani tendo toda essa produção artística intensa, quando ele recebia o dinheiro, nem sempre era bem empregado, às vezes se gastava demais com coisas supérfluas, com bebida. Então as filhas deles, que também ganhou o nome de Jane, foi entregue para a avó. E quando o Modigliani faleceu, a Jane entrou em desespero e acabou cometendo suicídio 2 dias depois. Detalhe é que ela estava grávida novamente de 9 meses. E a atividade dessas semanas que vocês terão que fazer é relacionada ao estilo de pintura do Modigliani. Vocês terão que criar ou um autorretrato, que é desenhar a si mesmo, ou um retrato de alguém. Porém, o estilo é conforme as obras do Modigliani, ou seja, o pescoço mais alongado, os olhos em forma de amêndoa. Se você conhece bem essa pessoa ou se conhece o suficiente, pode desenhar a íris, a pupila do olho bem certinho. Se você não conhece tão profundamente essa pessoa, aí você ou deixa o olho todo preto ou o olho meio azulado ou meio marrom. Sobrancelhas finas e o nariz mais longo. Faço esse desenho no caderno de desenho de vocês. Lembram de fazer uma margem de no máximo 2 centímetros. Quando eu recolher o caderno, eu avalio ele. Beleza? Até mais. Tchau! E para quem gosta de filme de arte, eu recomendo assistir o filme Modigliani, que conta bem certinho a história dele e da Jane. Às vezes dá vontade de dar uns tapas nele, mas vale a pena assistir. Tchau!